Começando o nosso bate-papo, nós estamos com o professor Orlando Gomes, o professor Orlandinho. Nós iniciamos uma série voltados para os desportistas, para o pessoal que pratica esporte. Então, nós falamos na primeira série sobre lesões no futebol e o professor Orlandinho, ele ocupou a última parte da nossa entrevista, porque nós fizemos primeiro uma apresentação, ficamos sabendo que ele é de Maranhão, de Pedreiras, que se criou em São Paulo, que veio para Dourados, aqui ele estudou, aqui ele se formou, terminou, né, a faculdade, aqui ele casou e aqui ele estabeleceu, e ele tem um trabalho muito forte na área esportiva, professor do grupo ProGol, né? E então foi muito bom, professor, muito esclarecedora questão envolvendo lesões no futebol, aqueles tópicos que, só para a gente recapitular rapidamente, que o atleta profissional, o amador, enfim, tem que ter, né? Tem que cuidado, ter. Né, professor? Bom dia, Silvio, bom dia a todos. Mais uma vez, é um prazer estar aqui novamente para dar continuidade à nossa série. Foi muito boa aquela primeira, foi legal. Foi feito bastante sucesso. E você que está ouvindo aí, acompanhando, você que está participando, você pode mandar a sua pergunta, o seu questionamento, tá? Ajude-nos, tá certo? Porque é importante a participação, as pessoas interagirem com a gente, né, professor? Isso. E, como a gente já havia falado, é uma prestação de serviço aqui que nós Prestação de serviço, exatamente. Quem é que não tem, quem é que não se movimenta, né? Quem é que não gosta de uma pedalada? Quem é que não gosta de uma caminhada? Caminhada é tudo, pedalada é tudo, natação é tudo. Enfim, a educação, a disciplina física faz toda a diferença. É saúde. Saúde. E ela diz respeito também, gente, à disciplina da boca. Isso. Do sono. Da hidratação. Eu gostei do que o senhor falou. Hidratar não é tomar água. Como é que é? Explica para a gente novamente, professor. Então, não é só tomar água, não. A hidratação é o seguinte, às vezes as pessoas acham que hidratar-se é quando está com sede. E quando a pessoa está com sede e vai hidratar, é porque ela já está desidratada. Olha só. Então, o importante é, ao longo do dia, mesmo sem sede, ela está sempre tomando água. Muito bacana, é legal. Bom, nós falamos então sobre lesões no futebol, tá lá no YouTube. Você que não assistiu, você entra lá e assiste, tá? Você pode, inclusive, se inscrever também no canal. Você do Instagram, segue a gente no Instagram, @GazetaMS, Gazeta com 2 T's, tá? No Instagram. E estamos também no Facebook ao vivo. Bom, hoje o assunto que nós vamos falar diz respeito ao esporte, né? Mas é sobre comportamento, é uma questão de comportamento, não diz diretamente a questão, também, lógico, né? É muito mais hoje sobre a questão psicológica do que física. Exatamente. Nessa sequência, Silvio, nós vamos sair um pouco da área anatômica, até então, para entender, a gente começou sobre lesões. Hoje a gente iria falar sobre fibras musculares, porém a gente vai dar um tempo na questão anatômica para a gente falar sobre a questão comportamental do tema de hoje, né? Verdade. E o tema de hoje, nós estamos na Semana dos Pais. Nós somos pais, estamos aqui representados e representando a todos vocês que nos seguem aí. Vamos falar sobre atenção papais, atenção mamães, atenção responsáveis. Olha, influência dos pais na iniciação esportiva dos filhos. É polêmico, mas vamos discorrer aqui, né? Vamos lá, professor, os passos, enfim. Então vamos lá. Silvio, é o seguinte, deixar bem claro que aqui nós não vamos abordar sobre uma situação específica que aconteceu ou sobre comportamento de torcida de determinada escolinha. Não é este o objetivo, porque esse tema ele é universal. Abrangente. É abrangente, exatamente. E eu costumo sempre iniciar com dados. Importante. Muito importante. Para você ter uma ideia, esse tema é um dos mais estudados na área acadêmica. Por incrível que pareça, é um dos mais estudados. Por quê? Porque ele é de suma importância, porque a iniciação esportiva, todo atleta de alta performance, ou profissional ou amador, ele foi criança um dia. Então, assim, ele não começou como profissional adulto. Ele foi criança, ele teve a iniciação esportiva. E nós temos um dado da Universidade Federal do Rio de Janeiro
que 72% das famílias incentivam as crianças a ter uma iniciação esportiva em algum esporte, alguma modalidade. Porém, dessas 72% das famílias, apenas 7,14% que acompanham de perto. Então, você vê como é assim, de um extremo a outro. A maioria, todos da família incentivam, porém, na hora de acompanhar, para saber como está o desenvolvimento dessa criança, quem é o treinador dessa criança, né, qual é a influência que essa criança está tendo dentro daquela modalidade esportiva, o índice é bem baixo, só é 7,14%. Olha só, 72% dos pais responsáveis é um número muito bom, né? Quizá se fosse 90, 95, mas já está bom. Incentivam as crianças a praticar esporte, qualquer esporte, viu? Qualquer esporte é importante, tá? Mas somente 14% tem aqui essa pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, deve ser. Isso. Que 14% acompanham, né, efetivamente, diretamente as crianças. Bom, continuando, professor, vamos lá. Vamos lá. Agora, dentro desses que acompanham, aí que nós vamos entrar num dado assim preocupante, tá? Que aí entra a questão mais polêmica. Desses que acompanham de perto, existe a questão do comportamento, da influência desses pais ou responsável na vida dessa criança. Porque assim, a criança, hoje quando a gente fala iniciação esportiva, a gente tem que entender, Silvia, que hoje mais cedo as crianças estão inseridas no esporte. Quanto mais cedo, melhor. Graças a Deus que essa visão do esporte para a saúde, para o desenvolvimento, para a capacidade psicomotora da criança, quanto mais cedo, melhor. Sim, certo? Sem dúvida. Porém, quando a gente fala de uma criança ali de 3 a 4 aninhos, no futebol, no caso da área que eu atuo, a gente fala que é a categoria baby foot. Entende? Então, nessa idade, por mais que a criança tenha habilidades apuradas, refinadas, mas é o pai que procura, a escolinha que leva a criança, então a criança não toma decisão da modalidade nessa idade. Então, certo. O pai retém toda a responsabilidade e influência na vida dessa criança. Porém, por experiência própria, Silvio, você também muito conhecedor dessa, e como pai conhecedor dessa área esportiva, eu já fui questionado por pai de baby foot, de crianças de 3 e 4 aninhos, quando entrega a criança para a gente treinar, perguntar qual que é a probabilidade daquela criança se tornar um jogador profissional, pra você ter uma ideia. 3 e 4 aninhos. Então, assim, por que isso é preocupante? O pai está questionando sobre a vida profissional daquele filho, se ele está iniciando na vida esportiva naquele momento. Até porque não existe, né? Não tem como. Não tem como. Até na transição não tem como. Isso é importante falar. Então, assim, o que a gente deixa bem claro para os pais? Nessa iniciação, nesse primeiro contato do filho, seja no futebol, seja na natação, nas lutas, judô, é importante que o pai seja um motivador, um incentivador. Isso. Tá? E nós, treinadores, professores, a gente entenda que essa criança ela tem que estar na atividade física de forma lúdica e prazerosa. Serve para nós, viu, gente? E eu sou pai, eu sei que isso aqui que ele está falando é real, é verdade. Então, você tem que ter muita disciplina, conversar muito com o filho em casa, não é com o treinador, não é com o professor, o responsável da natação, você está forçando, você está deixando de forçar. Não, você tem que conversar com o teu filho, ter essa harmonia com o filho. Realmente é muito importante essa colocação do senhor e esse esclarecimento. Vamos lá, professor. Porque a gente é pai, então a gente é o quê? Passional. Exatamente. E assim, desculpa. Agora a gente partindo agora, a criança entrou numa modalidade esportiva, está participando dos treinos semanalmente, os pais acompanhando. Agora entra na questão da competitividade, Silvio. Vamos lá. Você, como organizador de competições, você vai entender muito bem essa questão. Quando entra nas competições, aí a gente começa a descobrir alguns perfis dos pais. Aqui nós estamos falando da influência dos pais na vida da criança. Aí, dentro desse perfil dos pais, desses pais que acompanham os filhos nas competições esportivas, a gente tem alguns comportamentos que, assim,
O pai, o dado é da seguinte forma: nas competições, os pais têm influência de 60% nas tomadas de decisões dos filhos. Esses 40% que restam, ele não é para o treinador. Quem dera se o treinador tivesse. Esses 40% fica entre o treinador, um tio, um avô, que tem influência também na vida da criança. Ou seja, 60% é exclusivo dos pais. Ou seja, eles influenciam até numa tomada de decisão da criança dentro da competição, para você ter uma ideia. E aí nós vamos falar de alguns comportamentos de alguns pais, como que eles se comportam nessas competições. E não tem quem tira, né, professor? Não tem quem tira. A gente convive com isso, pessoal. A gente está comentando uma coisa polêmica, real e recorrente. Então, tá? E não tem ninguém aqui apontando o dedo para... Não, todos nós somos passíveis. Então, isso. Tá? Então, vamos lá. Nós temos 3 tipos de comportamentos de pais. Certo. E aí, cada pai, eu me identifico com algum comportamento desse, cada pai vai se identificar. Aqui, volto a repetir, nós não estamos falando exclusivamente de um grupo ou de uma escolinha, não. É em geral. O pai torcedor. O pai torcedor é aquele que, quando vai na competição, ele torce, ele grita, ele entra no clima da torcida, da sua equipe, e fica por ali. Terminou o jogo, tudo volta ao normal. Esse é o pai torcedor. Agora nós temos o pai, esse é o mais polêmico. Esse é o mais polêmico, que é o pai treinador. Esse é polêmico. Esse sabe tudo. Esse sabe tudo. Então, o pai treinador, ou o responsável, né, pela criança, treinador, esse pai ele já causa influência na questão tática do filho. Então, assim, nós, professores, não sabemos, às vezes, lidar com esse pai. Tem isso também. A pergunta é, os professores sabem lidar com esse pai treinador? Não sabem. Não sabe. Porque, assim, nós, treinadores, montamos um esquema tático, você sabe muito bem. Um programa a ser seguido. A ser seguido, exatamente. Isso. E o pai é no momento, é no grito, quando ele vai. Exatamente. Ele não vai em todos os jogos, não participa dos treinos. É o que ele disse aqui sobre os 14% que participam ativamente do quê? Do dia a dia do filho lá no clube, com o treinador. Exatamente. Tá. E esse pai treinador, nas competições, ele acaba que influenciando, que tem influência, lógico, na vida esportiva do filho. E um exemplo muito clássico, nós treinadores montamos a equipe, cada um na sua posição, no caso do campo, e aí o atleta tem que respeitar taticamente a sua posição. E um exemplo, por exemplo, o filho é zagueiro. Você pede ali num jogo mais pegado para a criança segurar uma marcação ali mais forte e o pai, de repente, fala para o filho subir. Sobe. Então, o que acontece? Ele está influenciando na escalação tática do treinador. Trava a cabeça do Trava a cabeça. Então, menino. Como nós falamos no dado, ele tem 60% de influência na tomada de decisão do filho, o filho automaticamente vai obedecer o pai. E aí fica aquela questão de que o treinador montou seu esquema tático, o pai vem causa influência, e aí no decorrer ali da agitação do jogo, como a gente sabe, da emoção do jogo, a criança já está, às vezes, nervosa também, ansiosa na competição, e acaba que não funcionando, Silvio, vou ser sincero para você, não funciona dessa forma. Por quê? É isso que nós vamos traçar agora. Existe uma linha, que é a linha até onde os pais, numa competição esportiva, ele pode chegar, e ele ajuda muito, ele pode auxiliar muito para o treinador. E existe a linha tática, Silvio, que essa linha, a partir desse momento da linha tática, já não é mais parte dos pais. Já não é mais, nesse momento, é o treinador que entra em campo nessa questão da linha tática. Por quê? Porque a linha tática do treinador, quando ele traça, ele pensa na equipe, ele não pensa no filho específico. E nós, como os pais, a gente, às vezes, pensa exclusivamente no filho. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter como pais,
olha que eu estou falando aqui até como pai, né? Sim, Não somente como treinador, sim. de não atravessar essa linha tática que cabe, é de exclusividade do treinador. Porque você forçando isso, vai acontecer o quê? O treinador não vai mudar o seu método já estabelecido durante o trabalho que ele fez durante a semana, né? Isso. E preparou para aquele fim. Aí chega o pai, a mãe, o irmão, o padrinho, seja quem for, e já vê totalmente distorcido, já vê do modo dele, do jeito dele. Exatamente. Né? Até porque nós, treinadores, a gente faz uma leitura Sim. no decorrer da competição. A gente vai fazendo a leitura no decorrer daqueles jogos e a gente vai tomando decisões para o bem da equipe. E a gente quer deixar bem claro que, assim, eu falei 3 tipos de pais, Você né? falou torcedor, Isso. treinador. E agora, esse tipo de pai, que é o que nós, treinadores, a gente incentiva que os pais sejam, que é o pai incentivador ou motivador. Tá? Isso, tá. Esse incentivador, o pai, o motivador, é aquele que está com a equipe do filho. Isso aí. Tá? É aquele pai que, mesmo na derrota, ele vai incentivar o filho, vai motivá-lo. Tá? Ele vai entender que não é culpa do filho, aquela situação ali, ela tem que ser conversada e trabalhada. E ele vai ajudar o treinador. Né? Não culpar o treinador no momento, uma coisa que eu deixar bem claro, Silvio, isso eu vou pedir carecidamente aos pais que atente a essa observação que eu vou fazer agora. Após um jogo, principalmente após a derrota de uma equipe, evite ir conversar com o treinador naquele momento. Evite conversar. Deixe para um outro momento. Treinador e jogador também. E jogador também. Jogador também. Daquele momento é um momento muito, muito tenso. Doloroso. Doloroso. Adrenalina A lá adrenalina em cima. está a 1000. Então, evite, tá? Eu sei que às vezes o pai já quer ali descarregar, está descontente, às vezes fez um investimento, tudo, mas evite. Eu, até inclusive estou falando de investimento porque às vezes tem competições para fora, que tem um custo e tudo mais, mas evite, tá? Para não tomar decisões e atitudes precipitadas. Isso vale muito, pessoal, para nós aqui, porque esse comportamento, essa regra, ela já existe nos grandes clubes, tá? Nos grandes clubes. Os clubes grandes, papai longe, né, pode gritar, pode falar lá fora, tal, mas você não tem contato com o filho, dificilmente você vai ter o contato com o filho, né? Seja no treino, seja no jogo, pós-jogo, nem pensar, vai para o vestiário até descansar. E não é questão de violência, faz parte, é como o jogador de futebol que tem ojeriza, que não gosta de concentração. Esse não vai jogar. É uma outra situação, um comportamento que você tem que passar pela concentração, faz parte da formação, né? Orlandinho, que beleza, hein? Que ótimo esclarecimento nos traz aqui sobre a influência dos pais na iniciação esportiva dos filhos. E aqui, como ele disse no início, não tem ninguém fazendo absolutamente, colocando o dedo e direcionado primeiro para nós, né, como pais. E aí vem também a questão de orientação como profissional da área, do outro lado, né? Que um treinador, o professor, ele pensa na equipe, ele sabe com quem ele pode exigir mais, né, na equipe e num trabalho coletivo, e isso é dentro de uma técnica e de uma tática dentro de treinamentos. Exatamente. Certo, professor Orlando? Que bom. Então, está bem colocado aqui. Tem alguma dúvida? Se você tem dúvidas, se você quer falar com o professor Orlando, tá? Eu vou passar o número dele aqui. Você tem o seu técnico aí, você tem aquele com quem você conversa, fale com ele, mas se pairou a dúvida no ar, ligue para ele, 67 9620 1940, tá bom? É WhatsApp 99620-1940. Ah, professor, eu posso isso, posso aquilo. Ah, professor, isso, aquilo. Ah, está dando muita carga, isso, aquilo. Não, vai conversando primeiro com aquele que você está próximo, aquele que convive com o seu filho o dia a dia, mas, na dúvida ou quer um esclarecimento, não tem problema, nós estamos aqui para isso, né, professor? Isso mesmo.
Tá certo? Tá bom. Alguma outra colocação que o senhor queira fazer abordando este fato, já que nós estamos na Semana dos Pais, professor Orlando Gomes? Isso. Quero deixar bem claro aqui, eu quero até fazer um adendo em relação, até pegando uma fala do filósofo Mário Sérgio Cortella, que achei muito interessante num podcast, ele falando sobre a questão das crianças, da influência dos pais e as crianças nas competições esportivas. E ele falou, Silvio, até você que organiza competições aqui na cidade, achei um dado muito interessante que ele colocou na questão da derrota. Porque na vitória é festa, todo mundo comemora, mas na derrota, como que se comportam os pais, né? Porque na derrota, às vezes, o que você vai falar para o filho, após uma derrota na competição, você praticamente vai estar desmotivando a criança a continuar no esporte. E o esporte ele não se resume somente às competições, ele é dia a dia, né? A competições é uma forma de você pôr em prática aquilo que você vem treinando. Mas uma coisa que ele deixou bem claro é que, nas derrotas, os pais aproveitem essa situação para chegar para os filhos e fazer a abordagem da seguinte forma: como que ele está treinando, se o filho está se dedicando realmente aos treinamentos, se está tendo disciplina, né, nos treinos, porque uma derrota é a junção de vários fatores, né, de vários fatores. E para resumir essa questão também, que ele falou, que é polêmica, mas eu entendi o que ele quis falar. O filósofo ele falou o seguinte: numa competição que é um festival que vai premiar todas as crianças, ok. Porém, se é uma competição que vai ter primeiro lugar, campeão, segundo lugar, terceiro lugar, ele não concorda premiar todos com medalhas de ouro. Por quê? Quando você tem um grupo campeão numa competição e você premia todos com medalha de ouro, aquele que não se esforçou, não treinou, ele vai estar sempre achando que da forma que ele está agindo, está certo. E está errado. E está errado, exatamente. Está errado. Então, assim, quando se trata de festival, uma comemoração e vai premiar todas, ok. Porém, se é uma competição para que haja uma preparação, uma dedicação, uma disciplina, quem chegar lá como campeão é mérito. É isso aí, meritocracia, né? Exatamente. Gente, muito obrigado. Nós vamos voltar a falar em breve aí um outro tema dentro desta série que o professor Orlandinho Gomes está trazendo para a gente aqui na Gazeta MS, tá? Fique à vontade, entre aí, interaja conosco, tem dúvidas, vamos esclarecer as dúvidas, procurar da melhor forma, o melhor para todo mundo. Uma excelente terça-feira, obrigado pela tua presença aqui, professor Orlando. Progol vai de vento em popa, né? Estamos lá. Estou no período da tarde. Período da tarde, manhã e aos sábados também. Ah, aos sábados? Tá, aos sábados também. À tarde, aos sábados de manhã? De manhã. Ah, legal. Muito bem. 2 unidades aqui em Dourados, uma lá na Presidente Vargas e uma outra lá na saída, na sequência da José Roberto Teixeira, né, que agora está recebendo melhorias, indo para o HU. Eu quero aproveitar e também agradecer aí o apoio que a gente tem aqui, um dos nossos apoiadores, que é a Escolinha de Futebol do Flamengo, com 2 unidades também, viu? Na Presidente Vargas, bem pertinho da Progol, e a outra lá na Vila Guanabara, lá na rua Ponta Porã, equipe comandada lá pelo nosso querido Jonathan, professor Moacir Amorim e a Jéssica naquele setor, e aqui na Unidade 1, toda a equipe do nosso querido Jonathan. Felicidades, alegria sempre e até a próxima.